Bem-vindos, confidenciais. Esta é uma notícia de última hora porque recebemos uma informação importante de pessoas ligadas ao Palácio da Moncloa que é preocupante. Há meses, quase 2 anos, que a preocupação com o estado de saúde física e mental do presidente do governo, Pedro Sánchez, é tema de debate na Espanha, às vezes um tabu. Isso não justifica a incapacidade, a maldade, a forma despótica de governar. Isso não justifica as anistias, os indultos, nem as mentiras. Mas existir algo existe. E descobrimos que, além de doenças, existe uma obsessão, seja ela verdadeira ou não, que corrói a saúde do presidente do governo. De acordo com nossas informações de fonte absolutamente confiável, Pedro Sánchez está completamente obcecado com a ideia de que alguém o envenenou e ele acredita saber quem foi. VPN. A obsessão de Pedro Sánchez é um tema comum comentado nos corredores do Palácio da Moncloa, onde trabalham milhares de pessoas e os rumores circulam por todas as salas e edifícios. Olhem, essa obsessão do presidente Sánchez, da qual vamos falar para vocês, nasce a partir de 2020 e tem a ver com a Venezuela, com o cartel dos sóis. E com Hugo Carvajal, o chefe de inteligência que, como vocês sabem, estava na Espanha. Vou contar para vocês. No dia 3 de março de 2020, o Conselho de Ministros da Espanha, sob a presidência de Pedro Sánchez, autoriza a extradição para os Estados Unidos de Polo Carvajal. Naquele momento ele estava desaparecido. Era um homem procurado. Sabia-se que ele estava na Espanha, mas não se sabia onde ele se encontrava. Ele era acusado de crimes como tráfico de armas e tráfico de drogas. E o Conselho de Ministros Sánchez assinou pessoalmente essa ordem, como eu disse, em 2020. No dia 19 de julho de 2023, foi realizada a extradição de Hugo Carvajal. À noite, por motivos de segurança, segundo nos contam, e sem avisar nem mesmo a sua família, para que a família não avisasse o cartel e ele pudesse intervir. Não se esqueçam que Hugo Carvajal era um dos dirigentes do cartel ao qual pertencia. Também tem tentáculos na Espanha. No dia seguinte a essa extradição, no dia 20, Hugo Carvajal já comparecia pela primeira vez diante de um juiz federal em Nova York. Mas entre a assinatura da extradição e a extradição em si, como vocês podem ver, se passaram 3 anos. Dos quais Hugo Carvajal, com entradas e saídas da prisão, ficou detido e passou 2 anos e 3 meses em várias prisões espanholas, principalmente na prisão de Extremera. Lá ele escreveu de próprio punho uma infinidade de folhas, papéis. Informações que ele deixou manuscritas para seus advogados e que entregou ao juiz para tentar permanecer na Espanha, para não ser extraditado. Ele nunca quis ir para Nova York. Nesses documentos ele indica, por exemplo, exatamente onde está a mina de ouro de Rodrigues. Zapatero localiza o nome dos membros da ETA, da organização terrorista espanhola, protegidos pelo regime de Maduro. Ou conta em detalhes como o Podemos era financiado, como Juan Carlos Monedero recebia malas com dinheiro no Hotel Meliá de Caracas. Tudo isso ele conta ali nessas páginas. Era isso que Sánchez queria evitar que fosse investigado e por isso acelerou sua extradição. Mas o cartel dos sóis não concordava, fez o impossível, tentou chegar até Hugo Carvajal na prisão para que ele saísse de lá e não conseguiu. E o cartel dos sóis, me contam, não perdoa traição nem a que Hugo Carvajal cometeu em Nova York.
A ponto agora está a uns 2 meses de explicar tudo, nem a que Sanches cometeu ao entregá-lo aos Estados Unidos. E a partir daqui começa a obsessão de Pedro Sanches. Alguém informa ao presidente do governo espanhol que o cartel dos sóis colocou um preço na cabeça dele. A obsessão vai crescendo nele, aumenta a segurança na Moncloa, troca as equipes que o protegem, inclusive agora há membros de segurança privada. Não só a polícia e a guarda civil habitual, os seguranças do Estado, mas também participam ocasionalmente membros da segurança privada. E curiosamente começam os problemas de saúde. Primeiro, o problema cardiovascular do qual Miguel Ángel Pérez falou com exclusividade para a Liberdade Digital. Isso foi no final de 2024. No início de 2025, estamos falando do endurecimento das artérias que se estreitam e aumentam o risco de um AVC, uma trombose ou um aneurisma. Mas é que depois, e o Miguel Ángel também contou isso, ele sofreu aquele problema grave, gravíssimo de próstata, que dá até medo de falar e que parece que conseguiu superar. Mas não são só esses dois. Em 1 ano e meio, haveria doenças afetando outros órgãos do corpo dele, o que o levou a essa extrema magreza. Bem, a obsessão do Sanches é que ele foi envenenado. A coincidência ou não entre a suposta ameaça do cartel dos sóis e seus problemas de saúde o levou a acreditar que é vítima de um envenenamento. Por isso, há 1 ano aumentou o número de profissionais de saúde no Palácio da Moncloa, algo que nunca tinha sido visto antes. Com Rajoy, eram 15 pessoas que participavam, entre médicos e profissionais de saúde, nessa equipe médica da Moncloa. Com Sanches, são 30 os efetivos entre médicos, profissionais de saúde e guardas civis que dirigem a UTI móvel. A doença está vencendo ele. A própria Begônia Gomes, e isso foi contado por Miguel Ángel Pérez, pede que um médico esteja com ele em cada uma de suas viagens ao exterior. Quando há necessidade de ficar muitas horas fora do núcleo da Moncloa, dessa bolha de segurança, um médico o acompanha aonde quer que ele vá. Seja coincidência ou não, Sanches acredita que algo fizeram com ele e vive obcecado com sua saúde. Qualquer espirro ele considera um problema grave. É hipocondríaco como ninguém jamais viu. Na Moncloa conhecem até suas obsessões por limpeza, por vírus, ácaros, bactérias. É doentio trabalhar com ele, nos dizem pessoas muito próximas. Há até quem ache que ele está se agarrando ao cargo como nenhum presidente jamais fez. Para manter essa bolha de segurança por ser primeiro-ministro, e também para ter essa equipe médica constante e privada onde quer que vá. Na sua obsessão, ele pensa que fora da Moncloa é um homem morto. Sua vida blindada por segurança e equipes médicas não lhe proporciona felicidade, mas acalma a obsessão e o medo atroz que ele tem de ser alvo. Do cartel dos sóis, seja verdade ou mentira, seja uma obsessão da sua cabeça ou uma realidade. O certo, senhores, e repetimos novamente, é que Pedro Sanches não está em condições de continuar sendo presidente do governo. Sim, ele está em condições de responder perante um juiz, espero mais cedo ou mais tarde, por todos os supostos crimes que cometeu, que são muitos, alguns com resultado de morte nos últimos 7 anos. Mas qualquer médico que o atenda seria o candidato ideal para dar o primeiro passo, para elaborar um laudo físico e psíquico que o inabilite perante o governo da Espanha. O chefe de Estado deveria ser o primeiro a ser informado dessa situação.
e convocar os líderes dos diferentes partidos políticos na Espanha para pedir opinião e sugerir um novo candidato à presidência. É curioso porque a Constituição nunca previu que isso poderia acontecer. E se o presidente do governo não quiser, não existe nenhuma lei que regule explicitamente tirá-lo do cargo, exceto esse laudo médico que o incapacite. Portanto, o primeiro passo deve ser dado por algum dos médicos, seja no Ramon y Cajal ou no Palácio da Moncloa, que considere que sua situação é incompatível com governar um país. Até agora sabíamos que ele era um mau presidente, que chegou à Moncloa com enganos, que fez trapaças até para chegar à secretaria-geral do seu partido. Sabíamos que ele não era confiável, que mentia, que fazia o contrário do que havia dito, que é um risco para o Estado de Direito. Agora sabemos também que ele está obcecado, que vive em uma bolha de terror e medo, que não deveria permitir que ele continuasse no Palácio da Moncloa nem mais um dia. Bienvenidos, investigamos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.